Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo tem como objetivo explicar a teoria e o método de um dos maiores pensadores na educação em todo o mundo, o brasileiro Paulo Freire, utilizando como referência o grande sucesso da literatura infanto-juvenil, Harry Potter, e mais especificamente a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde os bruxos que viveriam escondidos e disfarçados em nosso mundo estudam. O vídeo, é claro, não tem como objetivo dizer que Hogwarts seguiu o método de Paulo Freire ou coisa parecida. A ideia é basicamente buscar, a partir das similaridades e diferenças, compreender a obra freiriana. Primeiramente, é necessário compreendermos quem é Paulo Freire. Paulo Freire, segundo o levantamento do Google Scholars, é o terceiro autor mais citado em todo o mundo em trabalhos acadêmicos de ciências humanas, à frente de grandes nomes como Foucault, Marx e Bourdieu, além de ser o único autor brasileiro a ter uma obra, Pedagogia do Oprimido, entre as 100 mais solicitadas pelas universidades de língua inglesa. Freire dá nome a institutos acadêmicos em países como Finlândia, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e África do Sul, tendo até mesmo uma estátua em homenagem a ele em uma praça de Estocolmo, na Suécia. No início da década de 60, desenvolveu, no Brasil, um método de alfabetização que ficou conhecido como Método Paulo Freire, onde alfabetizou cerca de 300 cortadores de cana da pequena cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em apenas 40 horas de aula. Esse método foi aplicado em programas de inúmeros países em todo o mundo, como Estados Unidos, Mongólia, Hungria, Tanzânia e até mesmo o longínquo Japão, que hoje o aplica em um programa para alfabetização de estrangeiros. No Brasil, o sucesso do método Paulo Freire levou o governo João Goulart a formular um programa para alfabetização de todos os brasileiros, mas que foi interrompido meses depois pelo golpe militar, não sendo retomado nunca mais em nossa história. Paulo Freire, então, foi preso e posteriormente exilado. Viveu em uma série de países e lecionou em universidades como Harvard, nos Estados Unidos, e na volta ao Brasil, na PUC de São Paulo, tendo recebido 29 títulos de doutorado honoris causa de universidades nacionais e internacionais. Mas, então, vamos agora compreender os pontos centrais da obra desse autor tão reconhecido em todo o mundo, com a ajuda da didática de Hogwarts. Para começarmos, um dos pontos principais para entender a obra de Paulo Freire é a crítica ao que o autor chama de ensino bancário, que seria o modelo tradicional, baseado exclusivamente na transferência de conhecimento. Para Freire, o conhecimento não deve ser transferido de maneira acrítica e sem diálogo, de um professor para os alunos, e sim construído junto a eles. Ou seja, o corpo docente e o discente construiriam juntos o conhecimento, resultando em um aprendizado para ambos. Compreendeu? Vamos utilizar o universo de Harry Potter para entender melhor essa teoria, começando pelo conceito de educação bancária criticada por Paulo Freire. Para ilustrar o que seria essa educação tradicional ou educação bancária criticada pelo autor, podemos utilizar como exemplo o professor Binns, que leciona a história da magia, considerada por muitos a disciplina mais chata de Hogwarts. Não sei se a J.K. Rowling tinha esse propósito, mas professor Binns é um exemplo que cai como uma luva para criticar esse modelo ultrapassado de ensino. Isso porque Binns é um fantasma. Um professor de Hogwarts muito antigo que, dizem alguns, um belo dia simplesmente foi dar aula e não reparou que estava morto, seguindo sua rotina de professor como fantasma, como se nada tivesse acontecido. Binns se resume a ler suas anotações e a falar em ritmo monótono e constante, que dizem lembrar um aspirador de pó velho, deixando todos os alunos dispersos e entediados, perdidos em seus próprios devaneios. O único momento em que atrai a atenção dos alunos é quando entra na sala, atravessando o quadro negro. Mas depois de algumas aulas, nem isso consegue mais atrair a atenção deles. E não era culpa da disciplina. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry consegue prestar atenção nos 10 primeiros minutos da aula de Binns sobre a Guerra dos Gigantes, antes de seu cérebro desligar e ele começar a jogar forca com Rony. E conclui que, nas mãos de outro professor, a aula poderia ser interessante. Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire critica justamente esse tipo de professor, que lê muito, mas que se resume a decorar os textos, sem procurar uma aplicação prática da teoria que estuda em sua realidade e em como ela se relaciona com o que está acontecendo em sua cidade, bairro, escola, etc. Professores que possuem esse tipo de comportamento se limitam ao método de educação bancária criticado por Freire, ou seja, apenas a transferir conteúdo aos alunos, que devem absorvê-los e decorá-los. Curiosamente, a única aula em que os alunos prestaram atenção em Binns está em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Hermione, curiosa para saber quem era o monstro que estaria petrificando pessoas na escola, pergunta a ele sobre a história da Câmara Secreta, que teria existido em Hogwarts e era habitada por esse monstro. Binns se assusta como se tivesse reparado pela primeira vez em algum aluno e se recusa a falar, dizendo que não trabalhava com mitos e sim com fatos. Após insistência da aluna,
Binks começa a falar sobre a história da Câmara Secreta, sob o olhar curioso de toda a turma, ávida em saber mais sobre o tema, coisa que parecia deixá-lo desconfortável. Ao começar a ouvir uma série de perguntas dos alunos interessados, ele se irrita e recomeça o tema anterior da aula. O restante dos professores de Hogwarts, por outro lado, embora pareçam ter bastante autonomia didática, seguem mais ou menos um método similar entre eles, baseado na prática e em ensinar coisas que possam ser úteis aos alunos no mundo bruxo, algo que se aproxima mais do pensamento de Freire. Em herbologia, com a professora Sprout, os alunos lidam com plantas perigosas ou não, aprendendo as suas características e sobre como se proteger delas ou plantá-las. Em transfiguração, aprendem a transformar coisas. Em poções, aprendem antídotos e fórmulas mágicas que podem levar até mesmo a ter sorte durante todo o dia. Em feitiços, aprendem algumas magias úteis, ou você vai dizer que nunca quis levitar coisas com o Wingardium Leviosa. E por aí vai. Esse método, empregado por eles, dialoga melhor com a realidade em que esses alunos, ou parte deles, vive no mundo bruxo. Segundo Paulo Freire, partir da realidade dos alunos para construir o conhecimento é um fator importantíssimo na tarefa didática. Em seu método de alfabetização, Freire utilizava objetos que fossem próximos da realidade dos discentes. Se fossem pedreiros, por exemplo, Freire mostrava um tijolo a eles. E a partir dessa palavra, que era parte importante do cotidiano daquelas pessoas, ele ensinava as sílabas e pedia para que os alunos formassem novas palavras com elas. Em pouco tempo, os alunos já conseguiam formar suas próprias palavras e depois frases. Essa forma de didática é extremamente eficiente para ensinar conteúdos que estão muito distantes da realidade dos alunos. Ao utilizar paródias de músicas do momento que fazem sucesso na região em que os alunos moram, ao utilizar vídeos, filmes, desenhos ou qualquer outro tipo de recurso que seja do interesse dos alunos, o professor consegue aproximá-los de conteúdos que estão completamente distantes das suas realidades, seja química orgânica ou Antigo Egito. Dessa forma, a didática para Freire deve ser construída a partir da vivência dos alunos em direção ao que se quer ensinar. Essa seria uma forma metodologicamente mais eficiente de construir o conhecimento junto aos alunos. Mas não apenas isso, e aí entra o elemento principal da obra de Paulo Freire. A didática deve ter o objetivo de despertar o senso crítico do aluno em relação à sociedade em que ele habita, fazendo-o compreender, a partir do diálogo, o contexto social em que se insere e, a partir desse conhecimento, poder transformá-lo ou não. Nas palavras de Freire, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Ou seja, a educação tem como tarefa principal a emancipação dos alunos, fazendo com que eles sejam capazes de pensar por si mesmos, a partir de um senso crítico contestador de suas realidades, tornando-os sujeitos de seu próprio aprendizado. Freire era um grande crítico de uma suposta neutralidade da educação, já que essa suposta neutralidade também seria uma forma de ideologia que também teria compromisso com a manutenção da ordem vigente. Se os alunos apenas recebem conteúdo pré-fabricado e não são estimulados a questionar, logo vão contribuir para que tudo funcione da maneira como está. Ou como Freire coloca, seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Em resumo, as classes dominantes não permitiriam um ensino crítico, porque perderiam sua força e privilégios. Logo, atacariam qualquer iniciativa do tipo, ou permitiriam que elas ocorressem apenas de forma reduzida. É o que podemos ver em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando o Ministério da Magia intervém em Hogwarts, colocando Dolores Umbridge no comando da disciplina de defesa contra as artes das trevas. O Ministério da Magia tinha medo da influência política de Dumbledore, que afirmava que Voldemort havia voltado, algo que o Ministério negava. Parte considerável e influente do Ministério da Magia e da elite do mundo bruxo que dominava esse órgão, inclusive, era formada por comensais da morte, os capangas de Voldemort, que tinham interesse que o mundo bruxo como um todo não acreditasse que ele havia voltado. E que método didático Umbridge utiliza? Sim, para a surpresa de todos os alunos, professores, quem assiste esse vídeo e quem está dizendo not. Ela os manda guardar as varinhas e ordena que passem as aulas lendo capítulos de um livro, afirmando que bastava decorarem a teoria para saberem a prática. Ou seja, implementada a educação bancária como forma de impedir que os alunos desenvolvam suas potencialidades, com medo que eles a utilizem contra o governo e os poderosos. Quando Hermione diz a ela, em uma das aulas, que já leu todo o livro, mas que discorda da visão do autor, Umbridge a pune com a perda de pontos para sua casa, alegando que a visão desse autor não poderia ser contestada. Algo que vai absolutamente contra a visão de Freire, em que o diálogo com o estudante e o estímulo ao seu senso crítico é o ponto central.
Uma frase marcante de Umbridge nesse momento, ao ser questionada por Hermione que esse tipo de aula não prepararia os alunos para o mundo real. Ao que ela responde: "Estamos em uma escola, senhorita Granger, não no mundo real." O Ministério, a partir de decretos, torna Umbridge Alta Inquisidora de Hogwarts, podendo baixar outros decretos que limitam cada vez mais a liberdade dos estudantes e professores. Proibindo jornais contrários ao Ministério, abre a possibilidade dela supervisionar as aulas dos outros docentes, proíbe reuniões em grupos e criando uma brigada de estudantes fiéis a ela para monitorar os outros. O Decreto Educacional número 26, inclusive, proibia professores de conversarem com alunos assuntos que não fossem estritamente da matéria a qual lecionavam. Esse decreto teve como objetivo impedir que os professores debatessem com os alunos assuntos que eram prejudiciais ao Ministério da Magia, como a fuga em massa de presos da prisão de Azkaban. Sim, basicamente, Umbridge decretou escola sem partido em Hogwarts. Toda essa intervenção contra a autonomia dos professores dentro da escola era elogiada por ninguém menos do que o jornal O Profeta Diário, o principal jornal inglês entre os bruxos. O jornal fazia de tudo para causar descrédito ao diretor da escola, alvo Dumbledore, procurando apenas mentiras descaradas sobre ele e Harry, e dando ênfase quase exclusiva nas opiniões daqueles que eram favoráveis ao ministério. A proibição de material escrito e cerceamento de disciplinas é algo bastante comum na história de Paulo Freire e Hogwarts. Seu livro, Pedagogia do Oprimido, foi proibido de circular durante a ditadura militar, assim como esse mesmo regime proibiu o ensino de filosofia nas escolas. O mais curioso é que, ao ascender ao poder, ainda que de forma velada, Voldemort intervém em Hogwarts e agrava essa situação, colocando comensais da morte como professores para ensinar diretamente a visão dos bruxos das trevas, e modifica o currículo, transformando a disciplina Defesa contra as Artes das Trevas em Artes das Trevas, e a disciplina Estudo dos Trouxas, que era opcional e estudava o nosso mundo, ou seja, aqueles que não têm o dom de fazer magia e desconhecem a existência de um mundo bruxo, se tornou obrigatória, mas dedicada exclusivamente a criticar os trouxas e convencer a todos que eles deveriam ser dominados. Então podemos ver claramente porque, para Paulo Freire, o ensino deve ser crítico e estimular a autonomia dos discentes, e porque as classes dominantes sempre vão ser contrárias, parcial ou totalmente a esse modelo. Mas apenas o ensino crítico basta? Para Paulo Freire, não basta os oprimidos se compreenderem como tal a partir do desenvolvimento de seu senso crítico e buscarem transformar a sua realidade partindo dessa compreensão. A educação crítica deve ser também humanista e libertadora. Ela deve ser dialógica, no sentido que é fundada a partir do diálogo entre docentes e discentes, mas esse diálogo deve estar ligado sempre ao amor pelo mundo, cercado por uma visão humanista da sociedade. Segundo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Em resumo, uma educação libertadora e humanista leva o oprimido a querer revolucionar essa ordem existente, mas dissolvendo as relações de opressão e não se tornando opressor daqueles que o oprimiam. Complicado? Vamos exemplificar novamente a partir de Hogwarts. Na escola de magia e bruxaria, há pelo menos uma matéria que colabora com essa visão. Embora fosse uma matéria opcional, em Estudo dos Trouxas, a professora Caridade Burbage ensinava os alunos a respeitarem aqueles que não eram bruxos, assim como aqueles que vinham de linhagem trouxa, que os partidários das trevas chamavam de sangue ruins. Ela buscava explicar como funcionava o mundo dos trouxas, e pela sua conduta explicitada no último livro, almejava quebrar preconceitos entre essas duas sociedades. Quando as forças das trevas retornaram, ela escreveu um artigo no Profeta Diário, defendendo que a mestiçagem era algo extremamente desejado e que bruxos deveriam inclusive se casar com trouxas. Defendia, portanto, o respeito e o amor entre os povos, a transformação da sociedade na prática para algo mais humano, já que mesmo sem Voldemort sempre haveriam atritos entre ambas as sociedades. Esse artigo, inclusive, foi o motivo pelo qual Voldemort a assassinou e a deu de jantar para sua cobra, Nagini. Caridade acaba pagando com a vida por defender uma sociedade mais humanizada e com menos diferenças. Para Paulo Freire, a afetividade e o amor eram sentimentos fundamentais para a prática educacional, que, a partir do diálogo, busca transformar o mundo. E como Dumbledore sempre mencionava, era o fato de conseguir amar a principal diferença e vantagem de Harry sobre Voldemort. Aparentemente, as semelhanças entre o diretor de Hogwarts e Paulo Freire não ficam apenas na longa barba branca. Gostaram do vídeo? Deixe seu comentário, crítica ou sugestão. E, se possível, curta e clique em inscrever-se para ser notificado sobre conteúdo novo no canal. Um grande abraço e até a próxima.